Salve concurseiros e concurseiras de plantão. Galera, um comentário aqui sobre a nossa questão publicada lá no nosso story do Instagram, né? Questão essa que faz parte do nosso primeiro simulado atualizado, voltado para o projeto Polícia Penal aqui do Estado do Espírito Santo. Marcelo, que projeto é esse? É um projeto que publicamos lá no nosso site para quem vai realizar, para quem quer realizar o concurso da Polícia Penal, Secretaria de Justiça, aqui do Estado do Espírito Santo. Se você vai realizar esse concurso, convido a conhecer o nosso projeto. Está lá no nosso site www.marcelopeisino.com. Galera, o nosso projeto ele cumpriu um programa já anterior, né? Publicamos lá 5 simulados, corrigidos e comentados, e agora estamos atualizando o seu projeto, tá bom? Esse é o primeiro simulado atualizado, voltado para esse concurso. E o que fizemos para você lá nesse projeto? Nós colocamos um cronograma diário, né? Um cronograma semanal para que você seguisse. Então, publicamos lá o dia 1º, o que você vai fazer, o dia 2º, o que você vai fazer. E ao final de cada programação, nós colocamos um simulado de verificação para mensurar o seu conhecimento. Veja bem, na parte de direito penal, qual foi o comando colocado lá na nossa semana de metas? Nós colocamos lá que você deveria ingressar lá no link, acessar o link que publicamos para você lá no documento, que te direciona para o site do Planalto, para que você lesse o Código Penal diretamente no site do Planalto, e o comando era que você fizesse a leitura do artigo 1º ao artigo 12, porque estamos trabalhando aqui no primeiro simulado atualizado da Sejus aqui, o tema aplicação da lei penal. Marcelo, isso cai em concurso? Muito, galera. Você que vai fazer concurso para a área policial, que cobra noções de direito, na parte de direito penal, a parte de conhecimentos gerais, esse é o primeiro tema que você vai ter que estudar. Aplicação da lei penal, a leitura do artigo 1º ao artigo 12. E não ficamos ali limitados à literalidade de lei, não é verdade? Colocamos para vocês também lá links de aulas sugestivas para que vocês tivessem conhecimento acerca da interpretação dessa literalidade da lei, né? Conhecimentos doutrinários e jurisprudenciais. Mas vejam, galera, como seria fácil você acertar essa questão apenas lendo a literalidade da lei. E eu chamo sua atenção novamente para isso. E sempre falo lá nas correções dos simulados. Olha só, literalidade da lei é fundamental, é mais de 50% da sua prova vai vir literal, vai vir o que está descrito na lei. Então você precisa conhecer a lei, galera. Isso é fundamental. Veja que essa questão aqui bastava conhecer a lei. Olha só, olha o comando da questão. Relativamente à lei penal no tempo, considere as seguintes afirmativas. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Veja o que está escrito no caput do artigo 12, do artigo 2º do Código Penal. Olha aqui, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos da sentença condenatória. Literalidade, exatamente o que está escrito no item 1 é o que está escrito no artigo 2º do Código Penal. Pronto, você já sabe que o item 1 está correto, não é verdade? E olha como é que você tem que saber fazer prova. Não basta ter conhecimento, galera. Você precisa saber fazer provas. Você precisa ter dinâmica de resolução de prova. Isso você consegue como? Realizando prova. Por isso que é importante você fazer simulado, beleza? Você realizar o simulado. Olha aqui, ó. Você viria aqui já para os comentários e você já deveria olhar o seguinte, ele fala aqui, assinale a alternativa correta. Somente as afirmativas. Eles querem saber quais são as afirmativas corretas. Então, quando ele fala somente, ele está falando aqui, ó, a 1 é correta? Já vimos que a 1 está exatamente o que está descrito no artigo 2º do Código Penal. Então, se a 1 está correta, a letra B você tem que descartar. Não está desconsiderando uma afirmativa verdadeira. Então você vai eliminar a letra B e vai eliminar a letra D. Você só fica com 2 alternativas. Ou é a letra A ou é a letra C. Aí você olha para a questão e fala assim, olha só, a segunda afirmativa também está correta. Porque só pode ser a letra A ou a letra C. Não é? São as únicas que trazem a 1 como verdadeira. Aí você olha, na letra A tem o item 2 como correto. Na letra C, tem o item 2 como correto.
A diferença vai estar no item 3. Você não precisa nem ler o item 4. Você só precisa saber se o item 3 é verdadeiro ou é falso. Aí você volta para a questão, porque isso aqui você ganha tempo de você ficar lendo tudo aqui. Você precisa acertar a questão, tá bom? Então tem que ter confiança, galera. Olha aqui, ó. Você vai pular a letra 2. Você não precisa nem ler o item 2. Você precisa saber se o item 3 está correto ou está errado. Aí você vai ler ele aqui, ó. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores. Aí ele vem aqui, ó, desde que não decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Contradiz o disposto no parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. Então a questão que você só precisaria ler o artigo 2º e o parágrafo 2º para acertar ela. Porque o parágrafo 2º do Código Penal fala o seguinte, ó, a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, aí olha aqui, ó, ainda que, olha a conjunção aqui, ó, ainda que decididos por sentença condenatória. O que ele colocou lá, ó? Desde que não decididos. Não, é ainda que decididos por sentença condenatória. Então aqui, galera, você vai, se você for ler, quando você assistir os vídeos que eu linkei para você lá, isso aqui está trabalhando a retroatividade da lei penal. Se você conjugar o seu estudo aqui com direito penal, com direito constitucional, os direitos fundamentais, você vai ter lá o princípio da irretroatividade da lei penal. A regra é o quê? A lei penal não retroagirá. Só que vem aqui, ó, salvo para beneficiar o réu. Então, toda vez que uma lei penal beneficia o réu, ela retroage a fatos passados. Lembra que lá no seu artigo 1º lá do Código Penal vai falar do princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Então, para surgir uma lei incriminadora, para uma lei falar que uma conduta é criminosa, essa lei surge hoje, cria o crime para regular fatos futuros. Ela não vai regular fatos passados. Nem se ela cria um crime e nem se ela agrava a conduta. Por quê? Porque a irretroatividade da lei penal é a regra. A lei penal surgiu, criou um crime novo, ela não vai retroagir. Ela agravou um crime que já existe, aumentou a pena, ela não vai retroagir para prejudicar. Agora, se ela surge para beneficiar, ela retroage para beneficiar. E não importa se o cara já foi condenado. Galera, se o cara praticou um crime hoje, vamos botar, o cara praticou um crime A. Para esse crime prevê pena de 2 a 4 anos. Aí surge uma lei nova, ele já está lá preso, né? Já foi julgado e condenado. Recorreu, transitou em julgado. Ele está preso cumprindo a sua pena, está na fase da execução penal, né? Então ele está lá, aí surge uma lei nova que fala, olha, o crime A praticado lá atrás, que o cara já está cumprindo pena, agora a pena dele é de 2 a 3 anos, não vai mais até 4. Olha só, essa lei vai retroagir, ainda que tenha sentença transitada em julgado, vai retroagir para beneficiar o réu. Ou então se essa lei surgiu e falou, olha, a conduta A não é mais criminosa. Ou seja, aboliu o crime, abolício crimes. Ela vai retroagir e vai beneficiar aquela pessoa que está lá presa. Aquela pessoa que está presa por aquela conduta A que deixou de ser crime, ela vai ser descartada, vai ter que ser liberada, beleza? Então olha aqui, ó, o parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores. Aí grifa, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. E isso aqui é exatamente o que está no item 2. Olha, a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada. É de rir, né, galera? É a literalidade, é o que está escrito no Código Penal. Você não pode errar uma questão dessa, beleza? E olha aqui, ó. Outra técnica de estudo para você ver. Perceba que aqui o 2 está falando que a lei posterior, que de qualquer modo está falando a literalidade do parágrafo único, não vou ler mais, né? Está cansativo já. Olha a letra 3, está falando que a mesma coisa, porém muda a conjunção, né? Desde que, olha, coloca uma condição. Ou seja, se for uma sentença condenatória, então não vai beneficiar. Perceba que está contraditório. É impossível a 2 estar correta e a 3 está correta também. Uma das duas tem que estar errada, beleza? Então você sabe que ou a 2 está errada ou a 3 está errada, você sabe que não pode ter a 3 e a 2 juntas, correto? É impossível, galera. Se a 2 está correta, a 3 está errada. Se a 3 está errada, a 2 está correta. Então assim, uma elimina a outra. Então aqui, o simples fato de você saber isso, a C também seria descartada. Perceba bem, se você só soubesse o que está no 1, você acertaria. Fazendo o quê? Eliminando B e D, porque não tem 1. Depois você olharia, olha só.
Não tem como a 2 está correta e a 3 está correta. Ou uma elimina a outra. Então, se uma elimina a outra, você não tem uma alternativa aqui com somente a alternativa 1 está correta. Então, seria por eliminação, você acertaria também a questão. Então, isso é aprender a fazer prova. Isso, o raciocínio no dia da prova, ele tem que estar afiado, galera. Você tem que ter essa dinâmica. E você só vai conseguir isso resolvendo o simulado. E tem muito aluno aí preguiçoso, vou chamar a atenção de vocês agora aqui, tá? Preguiçosos, tá? Estão cobrando a correção do simulado. A correção do simulado. Galera, o programa que eu te passei, os vídeos que eu te passei, a leitura que eu te passei, você resolve todas essas questões. Você precisa corrigir o seu simulado. O que você errou, você não pode ter de mão beijada a correção. Você tem que buscar a correção no seu material. Isso vai fazer você fixar o conhecimento. Você tem que ter esse hábito. As questões que você errar, é aquela dica que a gente dá lá. Separe no caderno de questões que você errou para você revisar. Busque a fundamentação, porque a questão está certa, porque está errada. Você precisa fazer isso para você aprender o conteúdo. Senão você vai continuar errando as mesmas coisas nos certames públicos. Você não pode dar esse mole, beleza? O estudo é desse jeito, galera. Tem que ser dedicado. Não adianta você ficar estudando voando. Você precisa ter uma dinâmica, você precisa ter programação, você precisa ter seriedade no que você está fazendo. Faça isso agora e tenha certeza que uma das vagas será sua, beleza? Tamo junto, um forte abraço e bom final de semana para nós, né? Sextou, galera, agora eu vou tomar uma gelada, porque ninguém é de ferro, não é? E você pode tomar uma gelada, mas cumpra a sua meta diária, beleza? Tamo junto, forte abraço.